Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A AZQ11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros que a gente tem na nossa bolsa, esse é um fiagro de papel, um fiagro de recebíveis. A data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 7,55. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses 16,16% de dividend yield, mas ele está entregando todo esse dividendo para quem tem um fundo aqui nessa base depreciada. Quem tem um fundo lá na sua base normal, na base 10, né, não está recebendo todo esse dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,88. Isso indica que o fundo está ali com 12% de desconto. Esse fundo negocia com a liquidez mediana na faixa de 400 mil por dia. E ele vem de uma variação positiva de 22% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$10, quando ele vem a mercado, ele é negociado nessa faixa, e durante o ano de 2023, era um momento ali que estava difícil para o mercado de renda variável. Então esse fundo tem as suas cotas ali sendo negociadas a mais ou menos R$9 durante um período, caiu a R$ 8,50 ali em dezembro de 2023, mas tudo dentro da normalidade. Durante parte do ano de 2024, ele fica sendo negociado ali a R$ 9, R$ 9,15 mais ou menos. Nessa parte aqui, ó, neste momento, foi descoberto, teoricamente, uma fraude em um dos seus ativos. Tá? E aí a sua cota desaba de R$ 9 para incríveis R$ 7 mais ou menos. Só que, mesmo que ele perdesse, mesmo que esse ativo aí vá a zero e ele perca tudo que foi investido, ele não tem R$ 2 investidos nesse ativo. O valor que ele tem investido é irrisório. Só que o mercado ele fica assim de forma totalmente, né, irracional. Então as suas cotas caem de 9 para R$ 7. Passado esse momento ali mais crítico, o fundo dá uma recuperada, voltando a patamares de 8, mas no final do ano de 2024, principalmente entre dezembro e janeiro, o mercado de renda variável tem um dos seus menores valores, inclusive superando momentos lá da pandemia. Então a gente vê as cotas recuando de R$ 8 mais ou menos para 7, inclusive chegando ali próximo de R$ 6, né? Até rompeu os R$ 6 aqui neste momento. Desde mais ou menos o final do ano para cá, o fundo vem num bom cenário de recuperação. Então, atualmente, ele já está no patamar ali, ó, próximo dos 8, entre R$ 7 e R$ 8, mais ou menos R$ 7,50. Atualmente, essa cotação de R$ 7,55. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o seu nome e o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, é um fundo aí de desenvolvimento para renda. Ele é um fiagro, ele é de segmento outros, é um fundo por prazo indeterminado e um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fiagro de papel. Esse é um fundo que conta atualmente com mais de 29 mil cotistas e ele tem ali mais de 24 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 8,64 e ele tem um valor patrimonial ali de 207 milhões. E o último dividendo ali entregue e anunciado pelo fundo foi ali de 10 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que, se não fosse todo esse desconto que ele vem apresentando, muito provavelmente ele estaria ali com rentabilidade bem melhor. Então a gente vê que ele está com a rentabilidade ali de 17% aí nesse período, o CDI bruto no período vem ali com 34%, o IPCA, a inflação, vem ali com 11,59%, o IFIX vem ali com 27%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, nesse período vem ali com 50% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio entregue pelo fundo. E a gente observa que, geralmente, esse fundo atualmente vem entregando mais ou menos 1,2 de dividend yield médio aí nos últimos meses. Teve alguns períodos de entregar um dividend yield maior, mas na média ele vem entregando ali pelo menos 1,2 de dividend yield. No quesito de dividendo nominal, esse fundo chegou a entregar durante um período ali na casa de 12 centavos, reduziu ali para 11 e atualmente ele está mais ou menos nessa faixa de 10, sendo que ele entregou 13 e 14 centavos recentemente. Ali no dia 29 de agosto, o fundo pagou no dia 12 de setembro essa quantia ali de 10 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Eu ainda estou gravando esse vídeo em setembro, mas hoje ainda vai ser anunciado ali o dividendo ali para outubro. Acredito eu que o dividendo vai ser novamente de pelo menos esses 10 centavos
Pelo que eu vi dentro do seu relatório gerencial, aqui ele está dentro da sua capacidade geracional, dentro da sua capacidade de entrega. Aguardemos, né, para ver se isso vai ser anunciado nesses patamares aqui. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o Pix do canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, é uma forma de apoiar o nosso canal aí de forma financeira, né? Tornando-se membro, além de todo apoio, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência e você ainda também tem vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. É uma planilha barata, acessível, que te ajuda a organizar os seus ativos e te ajuda até na escolha dos seus ativos. Adquirindo a planilha é uma forma de você apoiar o canal aí financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis. E na aquisição desses nossos e-books é uma forma de você também apoiar o canal financeiramente. Você vai ter adquirir ali ótimos produtos, baratos, acessíveis, um conteúdo muito agregador. E o principal, né, na aquisição desses e-books é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional aí por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial, né? E o relatório mais recente entregue pelo fundo. E aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê sobre a taxa, que eu acho uma taxa muito cara por parte desse fundo. Ele cobra ali 1,2 de taxa, que vai para a gestão, e mais 10% de performance se conseguir bater 100% de CDI. A maioria dos Fiagros faz isso aqui, mas eu acho isso aqui de certa maneira abusivo, tá? Para bater 100% do CDI, eu não acho isso, né? Mas enfim, aqui ele fala um pouco sobre o fundo, os objetivos, como é que ele tá ali, os valores e tal, na data de fechamento do relatório, né? E quase que todas as informações aqui a gente já tinha visto anteriormente. É um Fiagro que pode investir em diversas classes aí de ativos, como CRAs, LCAs, FDICs, Fiagros, LIGs. Ele então tem uma liberdade gigantesca aí em ativos para investir. E aqui a gente começa a ver sobre o seu portfólio. Tem um índice, né, onde é que está cada uma das informações, e aqui ele fala o seguinte. Na data do relatório, o fundo entregou 10 centavos, que correspondia ali a mais ou menos 1,33 de dividend yield, o que daria ali mais ou menos 17% ao ano. Na data de fechamento do relatório, o fundo estava praticamente 100% alocado. Ele tinha ali 72% alocado diretamente em CRAs, e ele tinha ali mais 23% alocado ali em FDICs ou Fiagros. A sua taxa média da carteira é de CDI mais 3,15, e quando desconta aí todas as taxas, né, que vai para a gestão, é como se estivesse ali tendo líquido CDI mais quase 2% ali. Aqui ele mostra o que ele fez de aquisição, né? Ele fez a aquisição de bastante ativos, né? Então ele comprou ali 7 milhões desse CRA BRF, que é 3,4% nesse ativo. Ele comprou ali o CRA Agrotermas, mais 2,2 milhões, mais 1% do PL. Ele comprou quase 6 milhões desse CRA UISA, que é mais 2,9% do PL. Ele comprou o CRALAR, 3 milhões, 1,4% do PL. Ele comprou esse CRA Exportcaser, inclusive é uma das maiores posições hoje do fundo, 6,7% do PL nesse CRA aí. Então mais para frente a gente vai ver todas as posições aí que o fundo possui. Então continuando aqui, ele mostra, explica o que é esse CRA Exportcaser e fala um pouquinho mais a respeito da empresa, né? Essa parte aqui eu não vou ler, mas eu sugiro que se você tem esse ativo ou está gostando e tem interesse de ter, essa parte é importante para você ver. Ele fala um pouco mais, com mais detalhes a respeito da empresa aí que ele está investindo. Continuando, ele fala também sobre o CRA UISA, e aqui ele fala um pouquinho mais sobre o resto desses ativos aí. Aqui ele também fala sobre o ativo que deu problema, que foi que eu falei que na época, né, caiu R$2. R$2, gente, é como se fosse 20% do portfólio. Então ele fala, ó, a gestora, na qualidade de investidora relevante do FDIC e Caetê, segue acompanhando junto às séries gestora do FDIC e a Ecoagro, emissora do CRA, todas as medidas e os andamentos dos processos para a recuperação do crédito, tanto no âmbito civil
com execução contra os avalistas da operação do crédito, tanto no âmbito também criminal, mediante acompanhamento dos procedimentos e o processo judicial que embasam a operação greenwashing, que foi denunciada e tão logo tenha acesso às alterações, avanços ou decisões, informará os seus cotistas. Então depois a gente vai ver lá dentro do portfólio o que esse ativo aqui, ó, esse FDIC, representa dentro do seu portfólio. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse Fiagro? Você tem ou teria cotas desse Fiagro no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum ativo, eu tento ser o mais transparente possível, se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio, se eu sou conflitado ao falar daquele ativo, né? Esse é um ativo que não faz parte do meu portfólio, eu não tenho interesse de ter, tá? Mas é um ativo, assim, que, apesar dele cobrar taxa careira e tal, ele é um fundo até que relativamente diversificado, ele não tem altas concentrações em devedores, né? Então isso aí para Fiagros, tem muitos Fiagros bons que eu tenho no meu portfólio, mas infelizmente eles são concentrados. O fato dele ter passado por algum problema, isso aí até em ativos mais renomados também passou, não é muito problema, sabe? Enfim, eu considero um fundo interessante, passivo de estar numa carteira diversificada, mas à época das minhas escolhas ele não estava. Mas eu acho que ele é passivo de estar numa carteira. Inclusive eu vejo mais pontos positivos do que negativos para se ter esse ativo aí. A gente ainda vai ver mais detalhes a respeito desse fundo, né? Mas o fato de eu estar falando sobre ele não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal rompeu os 18 mil, agora está crescendo bem. Já estamos quase chegando ali nos 18.200. Então se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 18.200, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. O nosso canal também está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional aí por trás das nossas escolhas. E aqui nós voltamos ao relatório gerencial, né? E aqui a gente chega na DRE do fundo. Ele traz essa informação aqui, ó. Até março, ele ainda estava entregando de maneira caixa. Eu até prefiro, sabe, se dependesse de mim, eu acho que seria mais interessante que as entregas fossem por meio de regime caixa. Isso, de certa maneira, traz um pouco mais de segurança. E depois, aqui para frente, ele começou a fazer distribuição pelo regime contábil. Um ponto negativo dessa parte de DRE, esse tipo de DRE. Ponto positivo, que eles trazem um histórico longo, eu gosto disso, é importante na minha opinião, mas na minha humilde opinião, deveria ter ali um acumulado de pelo menos os últimos 12 meses. Se ele tivesse ali do ano e também dos últimos 12 meses, seria interessante. Por quê, Amu? Por que você fala isso? Porque a gente viu que o fundo tem cobrança de performance. E olha a diferença que tem de taxa aqui, ó. Aqui em janeiro, o fundo cobrou 460 mil ali de taxa, que foi pro fundo. E depois essa taxa diminuiu, ó. 280, 200, 250, tal, 293, 297, 298. Então, o interessante seria, ao invés de olhar mês a mês, ver o acumulado do ano, que seria algo um pouco mais justo. Eu vou mostrar para vocês a diferença que isso dá. Vou calcular aqui para vocês o que é que essas despesas aqui, ó, representam frente a essas receitas, teoricamente no mês normal, e quando vem essa incidência aqui, o que é que isso machuca o resultado do fundo, ó. Então, olha só, se isso fosse a normalidade do fundo, ó, 288 mil de taxa, esse valor aí vezes 100, dividido por 2.610. Então, no mês normal, o fundo já tem uma taxa que eu considero careira, né, de 11%, até 15 ali seria o limite do limite, mas note lá em janeiro, 460 mil, que eu vou arredondar para 461 mil, esse valor vezes 100, dividido, ó, pelo total ali de 1.667.000. Então a gente vê que nesse mês, ó, as taxas representaram 27%, né? Então se fosse um acumulado aí para mim, seria algo um pouco mais interessante. Mas a gestão traz ali o que é que ele tem ou não de resultado acumulado.
eles costumam distribuir tudo que eles vão gerando de resultado, tá? Então aqui, ó, ele tinha uma reserva de 2 centavos, 1 centavo, ele reduziu ali, ó, para menos 3 centavos, 2 centavos. Então, à medida que ele vai tendo ali, ó, dividendos, o que ele distribuiu, a reserva ali, ele vai distribuindo, né? Então, ele vai consumindo ali, né? Então, novamente, ó. Então, olha só, ele tinha ali, ó, 4 centavos que ele tinha consumido, 1 centavo, zerou, passou a fazer, teoricamente, reserva, né? Quando mudou o regime, 2 centavos de reserva, 1 centavo. Aqui, quando ele distribuiu mais, ele ficou com menos 3 centavos, 2 centavos. Então, ele vai sempre zerando. Lucro não distribuído no semestre, né? Então, aqui, ele tinha 4 centavos de reserva, 5, 5, 2, 4, zerou, 2 centavos, 2 centavos. Então, à medida que ele vai fazendo resultado, ele vai e faz essas distribuições maiores aqui que a gente viu, né? Continuando aqui, a gente vê o portfólio do fundo. Ele tem ali em ativos pulverizados 34%, açúcar e etanol 19%, e essa aí, teoricamente, seriam as maiores posições do seu portfólio. No nível de risco dos ativos do fundo aí, ele tem ali 42%, acredito eu que seja cota sênior, ele tem ali 48% em cota única, e aí o restante em cotas que são um pouco mais arriscadas. Continuando, ele mostra suas distribuições, né? O fundo vem todos os meses conseguindo superar a entrega aí comparativamente ao CDI. Então a gente vê que ele sempre faz entregas ali que superariam o CDI do período, né? Isso é um ponto positivo. O número de cotistas vem lateralizado há um ano aí, não sai desse patamar de 29 mil. E aqui a gente chega nos ativos do fundo. Então, hoje o ativo com maior porcentagem que ele tem é esse CRA Esteio Rural aí, com 8% do seu portfólio. É um CRA pulverizado, teoricamente não é tão arriscado assim, porque tem ali inúmeros e inúmeros devedores dentro da sua carteira, né? Lógico que tem que ver a saúde desses devedores, se eles vêm pagando, se tem conseguido receber aí tudo aquilo que ele tem dentro do seu portfólio, mas é um percentual ali que não é elevado, mas é a maior posição ali com 8% do portfólio. Esse CRA que ele acabou de comprar, né, o Expocacer ali, ó, 6,75%. Ele tem uma exposição, um CRA KET, ó, que é 3,38%, e o ativo que deu problema ali, ó, que esse FDIC KET, ele der ali 2,26%. 2% ali é como se fosse 22 centavos ali referente ao patrimônio, sabe? Um fundo de base 10 é como se fosse 22 centavos. E na época o mercado precificou como se fosse 20%, R$2. Então, assim, mesmo se ele perder todo esse valor aqui, ainda assim não seria tudo que o fundo está depreciado. Mesmo atualmente o fundo negociando a 7,50, né? Então, eu acho que mesmo que isso aqui fosse algo gravíssimo, frente ao que ele tem hoje, ele vale esse 7,50 com sobra, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que para quem está investindo ou pretende investir olhando dessa ótica, tem que se observar esse tipo de risco, né? Enfim, né? Aqui está toda a carteira do fundo, não vou tecer maiores comentários sobre os ativos que ele tem internamente aí. E aqui mais abaixo a gente vê um por um dos ativos. Eu vou direto no FDIC KET aqui para vocês verem o seguinte, está lá embaixo a parte de FDICs. Mais abaixo aqui. E aqui a gente vai chegar na parte de FDICs, ó. FDIC KET. Teoricamente aqui, ó, stop limitada. Foi feito lá para Amazonas e Roraima, Rondônia. Acredito que seja Rondônia, não Roraima. O que seria esse stop limitada aí, ó? Adquire terras do bioma amazônico. Desenvolve projetos de preservação ambiental junto a certificadores internacionais para posterior geração de crédito de carbono. O investimento no FDIC visa o desenvolvimento e certificação de crédito de carbono. Então, aparentemente, descobriu-se que isso aqui é uma fraude, né? Aparentemente, não estava tendo esse tipo de situação. Na época, o que foi dado como garantia? Alienação de terras, alienação de cotas de empresas, cessão de recebíveis, aval dos sócios. Então, de toda maneira, tem uma certa garantia por trás do que foi feito aqui, né? Então, mesmo que o fundo perca algo aqui, acho que ele tem capacidade ali de recuperar parte do que pode vir a dar problema para o fundo, né? Enfim, não acho que seja algo tão grave assim. Para quem entrou no fundo na base 10, pode ser sim que ele perca um pouco de patrimônio, mas quem se posicionar no fundo com esses descontos, eu não vejo como sendo algo tão grave, tão arriscado assim. Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito deste Fiagro, né? O AAZQ11. São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Deve se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos.
Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I'm changing who I am. I'm